O senador Eduardo Girão, em entrevista à TV Senado, reafirmou sua candidatura à presidência do Senado na legislatura que se iniciará, apontando a importância de um Senado forte que defenda suas próprias atribuições e prerrogativas e promova o impeachment de ministros de cortes superiores. Girão disse: só com o impeachment de ministro do STF resgataremos a razão de existir do Senado em favor da nação. Entenda as principais razões que me levaram a ser candidato à presidência do Senado Federal em fevereiro de 2025. Nesta entrevista, exponho as muitas deficiências que precisam ser corajosamente enfrentadas para que a Casa Revisora da República, que está em seu bicentenário, possa contribuir para a restauração da nossa democracia tão vilipendiada. E não tem jeito, uma alternância de poder é urgente para moralizar aquela instituição que não pode continuar funcionando como um mero puxadinho do Palácio do Planalto. Tampouco não pode continuar subserviente aos graves e contínuos abusos cometidos por ministros do STF. Há também a imperiosa necessidade de reduzir drasticamente os gastos, pois 81 senadores estão custando para a nação mais de 6 bilhões de reais por ano. Venho fazendo a minha parte desde o início desse mandato e já consegui economizar mais de 11 milhões de reais. Girão explicou que o Senado precisa de uma renovação para que a Casa tenha independência, altivez e para que haja um reequilíbrio entre os poderes da República e democracia, explicando porque hoje, pela omissão do Senado, está acontecendo a ditadura da toga. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve
prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. No início de 2025, o Senado vai eleger um novo presidente. Senador, qual a sua expectativa para essa eleição? A minha expectativa é de que o Senado tenha um surto de bom senso, que os nossos colegas aqui percebam da gravidade de onde o Senado se meteu, ou seja, baixando uma cabeça como um avestruz e sendo aí subserviente tanto ao Palácio do Planalto como também ao STF, especialmente. Então, não é à toa que eu coloquei meu nome à disposição, porque a população precisa ter voz. A sociedade está vendo um Senado acovardado no seu bicentenário. Então, olha que privilégio para uma pessoa como eu, que nunca fui político, está aqui no ano do bicentenário do Senado. Então eu não vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dizer que não tentei, com propostas republicanas que eu tenho e que não apenas eu falo, que eu já faço no mandato, economizando verbas de gabinete, economizando privilégios, mordomias, regalias. Só no nosso mandato já devolvemos mais de 11 milhões de reais nesse sentido. E por que a gente não pode fazer isso aqui com 6 bilhões de reais no momento de corte de gasto, no momento que o Brasil está indo para o buraco com a irresponsabilidade do governo Lula? Eu fico até me perguntando, será que o governo Lula está levando o país para esse abismo de propósito? Com tantas decisões irracionais em cima dos mais pobres, privilegiando outros grandes magnatas, como a questão das bets, que endividou em massa os brasileiros. Ele está fazendo isso para que a China venha depois socorrer.
o Brasil e sair como herói. Não, o Brasil precisa de soberania e eu vou dar o meu melhor se chegar à presidência do Senado para que a gente possa levantar o Senado, para que o Senado tenha independência, altivez, para que haja um reequilíbrio dos poderes da República, para que a gente tenha democracia, porque hoje, pela omissão do Senado, está acontecendo a ditadura da toga. Então coloquei meu nome como candidato. Fico muito feliz que o senador Marcos Pontes também tenha colocado o astronauta. Acho fundamental, quanto mais candidatos vierem verdadeiramente independentes, para que a gente não tenha retrocesso dos acordões, né? Para que o Senado tenha avanço, caminhe ainda no seu bicentenário, porque vai até março o ano do bicentenário e a eleição é em fevereiro, que caminhe para o povo brasileiro ser representado aqui nessa casa, que tem muito a dar ao Brasil. Então, por isso que eu coloquei meu nome e espero que a sociedade, que você participe de forma ordeira, pacífica, respeitosa, cobrando o seu representante até pelo voto aberto, para que não tenha votos secretos. Basta de segredismo na República e que a gente possa saber quem senador votou em quem, né? Os candidatos estão aí e eu espero que haja debate, inclusive nos veículos de comunicação, sobre as propostas de cada um. Uma das propostas minhas é que cada senador, independente se é do PT, do PL, de qualquer outro partido, ele possa ter um projeto dele no plenário do Senado para votar. Então eu me comprometo com todos nesse sentido e que a gente busque o diálogo e restabeleça a democracia no nosso país. O projeto da lei orçamentária segue para a análise do Congresso, o que inclui as emendas parlamentares. Como é que o senhor avalia esse orçamento? Olha, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o senador Cleitinho, que entrou aí com um pedido de CPI para se investigar as emendas parlamentares. Eu fui um dos primeiros a assinar, é um processo de coleta de assinaturas para que a gente faça a primeira CPI da história do Senado e do Congresso Nacional, investigando nós próprios. Isso é que é importante, porque a quantidade de escândalo com seu dinheiro não é brincadeira. As operações da Polícia Federal já demonstram isso. Nós temos ministros de Estado que também tiveram problemas com relação a isso e virou um mercado, né? Para se perpetuar no poder e outras coisitas mais que a gente espera que essa CPI vá puxando fio, porque muitas vezes nós deixamos aqui, né, com essa prática que eu considero não republicana. O papel nosso é de legislar e de fiscalizar. Foi para isso que nós viemos para cá. Mas esse instrumento de emendas parlamentares é para se perpetuar. É para ninguém como você entrar aqui no Senado e vir trabalhar, representar o seu Estado. Então, o potencial que tem de um parlamentar de ter quase 70 milhões de reais por ano do seu dinheiro para aplicar no seu Estado, é difícil ganhar dele, né? Até porque muitos usam eleitoralmente. E a gente precisa cada vez mais fazer o que a gente veio fazer aqui, que é fiscalizar e legislar e não utilizar dinheiro e não ficar demandando dinheiro. Esse não é o papel nosso. Então, que essa CPI ela ocorra para que a gente possa entender por que está surgindo tanto escândalo, né? E essas operações de emendas parlamentares, que são bilhões, e está lá, né? Quase 50 bi. Uma grande parcela dos investimentos do país está aqui na mão de parlamentares. Isso não é saudável para a nossa democracia. Isso está atrapalhando o restinho de democracia que a gente tem no país, porque não permite a oxigenação dos parlamentares que querem vir para cá, de pessoas do povo que querem vir para cá. Fica muito difícil concorrer, né? Convenhamos, com essa ruma de emendas parlamentares que já viraram aí quase que um balcão de negócios ruim, dessa relação promíscua que acaba sendo muitas vezes de governo com parlamentares, troca de favores, barganha. Ninguém aguenta mais isso. Que respeitemos o seu dinheiro, que venha essa CPI para que a gente possa trazer debaixo do tapete o que está acontecendo. Obrigado pela entrevista. Do pacote fiscal do governo? Olha, em primeiro lugar, é um pacote fiscal de faz de conta, de mentirinha, para enganar a população, né? E o mercado que entende do assunto não é enrolado nisso. Isso é para fazer cócega no que o Brasil precisava fazer de corte de gastos,
né? Cortar privilégios, cortar ministérios do governo Lula, né? Cortar gastos da Janja, mas o que a gente está vendo é um festival de irresponsabilidade fiscal e vem querer fazer graça, né? Então, tomara que nós tenhamos aqui o bom senso de rejeitar essas medidas e que o governo envie algo concreto, robusto, porque é isso que precisa fazer, né? Então, eu quero também dizer o seguinte, que graças à mobilização da população, nós conseguimos uma grande vitória, aliás, 2 grandes vitórias, aí aos 47 minutos do segundo tempo. Uma delas foi acabar com o DPVAT, que aqui no Senado foi por 1 voto que nós perdemos, 1 voto, e agora foi retirado o DPVAT lá na Câmara dos Deputados. Parabéns à mobilização dos brasileiros, especialmente da oposição. E a outra coisa também é o seguinte, os poderosos queriam enfiar aí o extintor de incêndio obrigatório nos carros, né? Isso só pode ser para beneficiar alguém. Não tem cabimento isso. Nenhum país do mundo tem esse tipo de coisa. O Brasil já desde 2015 não tem, né? Organismos mostram que não tem cabimento pela segurança dos carros. Ia ser mais dinheiro de imposto para vocês. E nós conseguimos, o presidente Rodrigo Pacheco me confirmou que não vai colocar na pauta, e isso é uma vitória dos brasileiros de bem que se mobilizaram, né? O Cleitinho puxou essa campanha contra esse presente de grego aí na véspera de Natal para os brasileiros. Senador, vai dar tempo de votar o orçamento ainda este ano? Olha, será que o governo quer? Porque esse governo me parece empurrar com a barriga, não é o forte deles, gestão, administração, tá aí o resultado do país, ainda vem falar que tentar de uma certa forma ludibriar a população, dizer que não, mas dólar ninguém come dólar, que é isso? Se o próprio prefeito de São Paulo está dizendo que o transporte público é impactado e deve impactar, né, com o aumento absurdo dos dólares, porque não se confia na nossa economia, porque o governo não faz o dever de casa, né? Então essa conta alguém vai pagar. Infelizmente, eu digo para você que está nos assistindo, poupe seu dinheiro. É momento de serenidade. O Brasil, a tendência dele nos próximos meses, no ano de 2025, infelizmente não é boa. Então segura, puxa o freio de mão, equilíbrio, para que a gente possa passar por isso. Vai ter muita dificuldade e, infelizmente, a gente está aqui, tem que entregar a verdade, por causa que o governo não faz o dever de casa, pelo contrário, promove a gastança, emenda parlamentar e tudo isso que a gente está vendo no Brasil. Muito obrigada pela entrevista, senador. Feliz Natal para você, tá?